Bom dia para todas e para todos. Às 10 horas e 10 minutos do dia 8 de agosto de 2018, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar irregularidades da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no estado do Rio de Janeiro, decorrente desta atuação, e contando com a presença dos senhores deputados Gilberto Palmares, vice-presidente, Nivaldo Molim e deputado Flávio Serafini e Eliomar Coelho, dou para aberto os trabalhos desta 15ª reunião ordinária. Em pauta, os seguintes temas: discussão do relatório final e assuntos gerais. Bom, na reunião de quarta-feira passada, então, a decisão nossa é que hoje nós começaríamos todo o processo de discussão do relatório. Eu, inclusive, já tinha encontrado com o deputado Geraldo Pudim e demonstrando para ele uma necessidade da gente começar a ver alguma coisa que estava sendo preparada da parte dele, que ele era justamente o relator da comissão. E como ele tem faltado às últimas sessões da CPI, então achei por bem conversar. Ele disse, não, está tudo bem, isso, aquilo. Eu disse, porque então eu gostaria também de repente, com uma certa antecedência, ter um material produzido por você, até para fazer uma avaliação, trocar ideias, né? Fazer uma coisa, né? Bom, isso daí não teve a resposta que eu esperava. E aí, na sexta-feira passada, terminei enviando uma comunicação para ele. Nesta comunicação, eu falava desta minha preocupação e falando também de dar decisão no âmbito da comissão com os parlamentares, os membros presentes, né, de nós começarmos hoje a discussão e no dia 15, já a aprovação, votação para aprovar o relatório, né? Como nada chegou nas minhas mãos, então nós começamos a trabalhar, né, e produzir relatório. Isto, eu quero ressaltar que esta comissão, ela teve a presença permanente, constante, em todas as sessões, do deputado Gilberto Palmares, do deputado Nivaldo Molim, e também uma presença do deputado, embora suplente, Flávio Serafini. Este relatório que a gente pretende trabalhar não é um relatório feito só por mim. Eu acho que é um relatório com a contribuição de todos os membros da comissão. O deputado Gilberto Palmares, por exemplo, já encaminhou a sua contribuição. O deputado Nivaldo Molim, eu vou fazer uma solicitação para ver a possibilidade de dar uma contribuição, principalmente em relação àquilo que foi uma grande preocupação de Vossa Excelência nessa comissão, que é em relação aos transportes para ir e vir da cidade de São Gonçalo. Transportes esses, que inicialmente era a tal da linha 3 do metrô, né? Realmente aqui tem uma história, no mínimo, esquisita, porque é a linha 1, 2, 4. A 3, não sei por que ela realmente foi dado uma volta por cima, né? Assim também como a situação do transporte aquaviário. Quer dizer, barcas que sempre foram prometidas para integrar o sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo, também isso daí é uma coisa que não foi colocado em prática. Mas, de qualquer maneira, a gente
produziu um material. E o deputado, por exemplo, Flávio Serafim, também já tem uma contribuição que está sendo trabalhada e enviada para a gente em relação ao transporte aquaviário, exatamente por ele ser o presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Transporte Aquaviário no estado do Rio de Janeiro. Nós, deputado Gilberto Palmares. É uma observação do início da fala da lembrar que a deputada Marta Rocha tem sido uma pessoa também assídua às reuniões. E que isso que Vossa Excelência falou no início, a deliberação sobre encerrar os trabalhos da CPI no dia 15 de agosto, com a preocupação de que o trabalho não adentrasse ao período das eleições, ela foi tomada de forma consensual por Vossa Excelência, por mim, por deputado Mulim, pela deputada Marta Rocha, pelo deputado Tutuca e pelo deputado Pudim. Então, foi uma decisão unânime de que nós deveríamos concluir os trabalhos até o dia 15 de agosto. Houve até um debate aqui no dia, para não adentrar no período eleitoral formal que se inicia no dia 16 de agosto. Bom, inclusive a deputada Marta Rocha hoje, ela está ausente, já justificou. A deputada Marta Rocha, ela tem comparecido às nossas reuniões. Sim. E quando ela se vê impossibilitada, ela faz questão de encaminhar um ofício justificando exatamente a ausência dela. Ela está sendo homenageada agora, entendeu? Isso daí está realmente impossibilitando, não podia adiar essa homenagem, mudar. E aí ela realmente justificou, ligou agora mesmo, justificando, e que depois vem conversar com a gente, né? Também foi uma pessoa que esteve presente nesta comissão o tempo todo, né? E o que acontece é o seguinte, quer dizer, o prazo, nobre deputado Gilberto Palmares, no dia 15, não só para a gente não adentrar nesse período eleitoral, que começa logo em seguida, mas também porque estoura o tempo. O prazo definido e, de acordo com o regimento interno, realmente ele tem que ser encerrado no dia 15, né? E aí o que nós produzimos aqui, e que está colocado aí nas mãos de Vossas Excelências, é aquilo que nós pretendemos trabalhar, quer dizer, já estamos trabalhando, né? Mas até antes do dia 15, concluir o relatório. Esse relatório está na mão dos membros da CPI, para, no dia 15, já todos os membros terem o conhecimento do conteúdo do relatório e, inclusive, a gente colocar aqui para discussão e votação e aprovação dele, né? Quer dizer, este que é o objetivo. Nós estamos fazendo uma introdução, mais ou menos uma espécie de roteiro este que está abrangendo tudo aquilo que foi trabalhado nas nossas atividades e de acordo com o plano de trabalho inicialmente aprovado por unanimidade também nesta comissão, não é? Plano de trabalho este que simplesmente era constituído, ele foi constituído de 5 capítulos, né? O capítulo 1, evolução da cadeia de comando no âmbito do governo estadual, onde aqui nós estamos apresentando de forma sucinta os trabalhos que já foram realizados e a abertura para as contribuições daqueles que pretendam exatamente fazer sua contribuição. Contribuição essa que pode ser acrescentando, subtraindo, entendeu? Quer dizer, aqui nós queremos que seja um relatório trabalhado coletivamente, né? O eixo 2, regulamentação e monitoramento do sistema de bilhetagem eletrônica. Isso daí, praticamente, de nossa parte, já está concluído, já está nas mãos dos presidentes, né? 3, subsídios que nós já estamos desenvolvendo.
Quarto, análise dos padrões de gestão financeira. E quinto, avaliação da capacidade operacional das agências estaduais responsáveis pela fiscalização do sistema de transporte, DETRO e a GETRANS. Quer dizer, tudo isto daqui já está em andamento, bem desenvolvido, e eu quero, mais tardar no início da semana, pelo meio da semana, esse relatório ele já esteja nas mãos dos demais membros para sua apreciação, sua contribuição e termos a condição de fazer a discussão e votação dele no próximo dia 15. Eu gostaria, pelo menos, de itemizar aquilo que foi trabalhado por nós. Por exemplo, em relação à evolução, cadeia de comando no âmbito do governo estadual, nós estamos, foram ouvidos as autoridades do governo, foram ouvidos, tivemos a oportunidade de ouvir empresários, de ouvir a representação dos trabalhadores, de ouvir representação dos usuários, né? Então, nós vamos trabalhar aqui o item Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Transportes, a estrutura da Secretaria de Transporte, subsecretaria sem nome, agências com nome inadequado, continuidades e continuismos, planejamento sem coordenação e a Fundação Getúlio Vargas, que sempre... Pois é. Em relação à estrutura da CETRANS, nós temos as subsecretarias de transporte, temos a Superintendência de Gestão que gerencia a Agência Metropolitana dos Transportes Urbanos, que não existe, o Departamento de Transportes Rodoviário, os fundos públicos e as empresas estaduais. Em relação ao capítulo 2, regulamentação e monitoramento do sistema de bilhetagem eletrônica, então nós vamos trabalhar. Já foi trabalhado, precisamos da contribuição para aperfeiçoar, melhorar legislação da bilhetagem eletrônica, os controladores da bilhetagem eletrônica, por dentro do sistema de bilhetagem eletrônica RioCard, onde a gente vai trabalhar dados gerais e estruturas do sistema, tipos de cartões e rede de atendimento, esquema das transações eletrônicas, gratuidades e créditos expirados. E um outro ponto, a licitação para monitoramento dos pagamentos via bilhetagem eletrônica. No capítulo 3, que se refere a subsídios do governo estadual, ao bilhete intermunicipal, ao benefício da tarifa social e às gratuidades, então nós estamos trabalhando a legislação do bilhete único, tentativa de limitação e cancelamento de benefícios, o limite de renda para quem quase não tem renda, o sistema de monitoramento biométrico, caça às fraudes ou formação de Big Data, repasses do governo, subsídios do bilhete único intermunicipal, tarifas sociais e gratuidades. Em relação ao capítulo 4, empresas e concessionários estaduais e transportes, nós temos o transporte aquaviário, resumo da ópera, a reestruturação tarifária de 2012 e a entrada da CCR, estudos e dissensos sobre a condução do contrato 2014-2015, o novo edital e a tentativa de licitar o transporte aquaviário 2016-2018. Sistema de bondes de Santa Teresa. Omissão do governo na manutenção e preservação do sistema tombado. Erros de projeto nos bondes novos, apelidados de Frankenstein. E a operação dos bondes não é submetida a nenhum órgão fiscalizador. Os buracos nas concessões metroviárias. A qualidade dos serviços prestados e a questão da tarifa. A prorrogação da concessão e a interligação entre as linhas 1 e 2, e as obras e os imbróglios da linha 4. A concessão ferroviária e o sistema de teleférico do Complexo do Alemão, a qualidade dos serviços prestados e a questão da tarifa, o sistema de teleféricos do Complexo do Alemão
investimentos e negociações recentes acerca da concessão para o transporte ferroviário. Sobre a Rio Trilhos e Central Logística, estrutura e precariedades. Quadro técnico qualificado, porém desvalorizado. Ingerências políticas e falta de transparência. Capítulo 5. Avaliação das agências estaduais, DETRO e AGETRANS. Onde nós vamos trabalhar. O DETRO, inclusive, foi objeto de uma diligência nossa lá no local. Excesso de autonomia, reestruturação tecnológica e fiscalização, gestão das permissões, licitação das linhas de ônibus intermunicipais e mudança na metodologia de cálculo tarifário. A GETRANS, atribuições legais e seus limites, Conselho Administrativo ou Cabide de Emprego, fiscalização e quadro de pessoal, tarifas e equilíbrios econômicos financeiros e morte nos trilhos. E, por fim, o capítulo 6, que é exatamente as recomendações desta CPI, conclusões e encaminhamentos. Conclusões em relação ao DETRO, da ausência de um Conselho Estadual de Transportes. Né? Quando a gente estiver trabalhando o item 5, que trata a avaliação das agências estaduais, então tem um item específico voltado para a ausência de um Conselho Estadual de Transporte. Então, as recomendações, conclusões e encaminhamentos, elas vão estar contidas na parte final do nosso relatório, justificado exatamente por aquilo que, nada mais, nada menos, se constitui o conteúdo de todos os 5 itens do plano de trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto daí foi passado às mãos dos membros presentes, vamos distribuir para os demais membros da comissão e aguardar contribuições para a gente, sei lá, até o meio da semana, mais ou menos, no mais tardar, segunda-feira, a gente está com este relatório fechado. Está legal? Em discussão. Coloco agora em discussão exatamente o plano que resume exatamente a feitura do nosso relatório para os demais membros presentes. Deputado Gilberto Palmares. Presidente, são 2 pequeníssimas contribuições. Eu acho que seria, talvez, houve um momento na CPI, vários momentos aqui, em que a gente levantou a necessidade de fazer um levantamento de um conjunto enorme de projetos de lei que estão tramitando na casa há muito tempo, relacionados à questão de transporte, e que não chegam ao plenário, eventualmente não saem das comissões. Foi solicitado que todos os membros da CPI fizessem o encaminhamento dos projetos que tinham conhecimento. Vossa Excelência disse que solicitou também a presença da casa. Eu me lembro que eu enviei, Rosa Leal me corrija se eu estiver errado, que nós enviamos uma relação de projetos. Eu acho que é uma contribuição importante, já que a gente não pôde debater nem votar, mas, no mínimo, relacionar os projetos que chegaram até a CPI, porque eu acho que eles dão uma noção clara de que há uma série de projetos que têm vinculação com debates que são feitos aqui e fora daqui com relação ao transporte, dão a ideia do tempo em que esses projetos ficam parados aqui na casa. Então, uma sugestão que eu daria, é óbvio que a essa altura do campeonato será difícil, a partir do momento que não se conseguiu que fosse enviado para a CPI todos os projetos, que a gente alcance todos eles. Eu me lembro que, recentemente, saíram 2 ou 3 matérias de especialistas do transporte, falando que um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é a falta de integração operacional e integração tarifária. Há vários projetos de lei aqui na casa tratando do tema. Vossa Excelência acabou de falar do DETRO, problema de transparência. Há projetos. Então, uma sugestão que eu daria,
Não estou dizendo que a gente agora vai ter aquele trabalho enorme de levantar, mas pelo menos os projetos de lei que chegaram até a CPI, que eles fossem relacionados. Uma, eu acho que está contido na pauta que Vossa Excelência colocou, mas a gente, numa das oitivas, ouviu aqui representantes do transporte complementar. Eu, por exemplo, considero que o DETRO trata como carinhosa as empresas de ônibus e trata como pesada o transporte complementar. Nós estamos falando da licitação da barca que está na rua, questionada pela gente. Falamos da renovação, alguns anos atrás, ultra precipitada, do contrato com a Supervia, do contrato com o metrô, e não fosse, no meu entendimento, a existência da CPI e aquela oitiva, por exemplo, 75 permissões de vans estariam vencendo agora em outubro sem que fossem relicitadas. Então, esse é uma outra sugestão que eu daria. Com relação aos acidentes, nós entregamos a Vossa Excelência uma minuta de contribuição a respeito disso. Eu lembro que, em vários momentos, a gente citou aqui na CPE, inclusive com a presença de todos os integrantes, que a gente pretendia dar uma contribuição com relação a acidentes com morte, até porque já vínhamos levantando alguns, e nós colocamos nessa contribuição a análise de 31 mortes ocorridas no trem e no metrô, e particularmente a maioria delas nos trens, e a maioria delas ocorridas no ano passado, no ano de 2017. E nós acreditamos, senhor presidente, que, entre outras irregularidades, esses levantamentos feitos pela CPI, a juízo, obviamente, do pleno da CPI, depois do plenário, podem permitir o pedido de indiciamento do presidente da Supervia e do presidente do metrô, pelo entendimento, eu acho que as análises vão demonstrar isso, de que houve mortes, particularmente a morte da passageira Joana Bonifácio, em abril do ano passado, na estação de Coelho da Rocha, do ramal de Belford Roxo, e da morte da funcionária do metrô na estação de Manobras, atropelada por um trem, entre outros. Eu acho que a CPI levantou informações que permitem desmontar a fala permanente da Supervia, que sempre que há uma morte é culpa do morto. Eu acho que a gente levantou dados aqui, que principalmente na linha 1A, que Vossa Excelência colocou aí, foi instalada de forma precipitada, sem dotar de dispositivos fundamentais para proteger a vida das pessoas, e isso levou à morte, pelo menos comprovadamente no caso da pilota Elisângela, não me lembro o sobrenome, e no caso da Supervia, aí não é um, são N casos. Salta aos olhos, inclusive, que há um total desrespeito, uma total negligência pela vida humana, quando, por exemplo, os dados da Getransp, que em 2017 morreram 9 pessoas em acidentes da Supervia, quando só nós levantamos mais 2. Bastou uma ida, como a gente aproveitou o recesso, à Delegacia 64, para a gente levantar 2 outras mortes que não estão computadas pela Getransp. E o próprio relatório da ONG Fluminense mostra que só em 2017 foram 67 mortes. Então, eu estou aqui destacando que as contribuições que a gente está apresentando, na minha leitura, na minha análise, permitem inferir, entre outras coisas, que o Conselho da Getransp tem sido negligente na questão das mortes. Por exemplo, nós temos um caso de morte que ocorreu em 2015. Passado 3 anos, deputado Molin, deputado Serafini, não existe ainda a resolução do Conselho Diretor sobre essas mortes. Como é que alguém pode morrer num acidente num trem, ser cortado ao meio, por exemplo, ou morrer atropelado por um trem sendo funcionário da Supervia e 2, 3 anos depois a agência não ter posição? Eu não estou aqui responsabilizando o quadro técnico, eu estou aqui, no meu entendimento, responsabilizando o Conselho Diretor, porque cabe a ele. E também, repito aqui, eu acho que os dados levantados por todos nós, a visita que a gente fez, pegando o trem aqui na Central do Brasil, indo até a Coelho da Rocha, medindo a questão dos vãos, repito aqui, finalizando,
vão permitir, no meu entendimento, que o relatório demonstre que há mortes que ocorreram, principalmente nos trens da Supervia, que poderiam não ter ocorrido se a Supervia tivesse adotado os procedimentos que ela teria por obrigação adotar. Deputado Nivaldo Molin. Senhor presidente, como o senhor havia dito, né, então eu gostaria de registrar a minha profunda indignação em relação ao município de São Gonçalo, em relação à linha 3 do metrô, as barcas, o BRT. É um descaso muito grande em relação aos governos que por aí vêm passando, não o atual, mas também os governos passados. Então, eu gostaria de fazer um pequeno resumo e colocar também isso no relatório. O senhor concorda? Perfeito. Tá? Então, é uma grande indignação, porque essa batalha não é de hoje, é de mais de 20 anos. Linha 3 do metrô, barcas e, recentemente, BRT, que nós tivemos um fórum permanente aqui e que ficamos na expectativa e nada aconteceu. Então, gostaria também de colocar, né, isso é falta de política pública, né, um descaso para o município de São Gonçalo, com a população imensa, que passa mais de 1.200.000 habitantes. Então, eu gostaria de acrescentar nesse relatório essa parte. Então, eu pediria ao senhor e encaminharei para que possa ser colocado no relatório também. Está ok? Ok. Deputado Flávio Serafino. Bom, senhor presidente, demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los por tocar esse processo até aqui. Essa é uma CPI que se fez necessária, não só pelo caos que existe no transporte urbano no estado do Rio de Janeiro, mas especialmente por vir à tona aquilo que alguns de nós já apontávamos, de que esse caos estava diretamente relacionado a esquemas envolvendo empresas, envolvendo agentes políticos, com grande força dentro do próprio Estado. Então, acho que o trabalho de Vossas Excelências, no sentido, inclusive, de não focar o aprofundamento das denúncias criminais, mas de buscar enfrentar o resultado desses esquemas dentro do planejamento do transporte público do Estado do Rio de Janeiro, foi um esforço muito importante. E foi uma CPI que nasceu difícil, né? Foi uma CPI que, para ser instalada, teve que ser judicializada. Mesmo judicializada, se manobrou o regimento para se alterar a composição da titularidade. Alguns desses deputados que manobraram para estar como titulares, mesmo como titulares, tiveram menos presenças do que eu, que fui para a suplência devido a essas manobras. E mesmo com toda a disposição de diálogo, a gente chega a uma situação final onde o relator eleito no início dos trabalhos não veio às últimas 7 sessões e não encaminhou para nenhum de nós nenhuma prévia do seu relatório. Então, parabenizo especialmente Vossa Excelência, deputada Leomar Coelho, presidente dessa CPI, por fazer essa condução firme e serena e especialmente democrática e dialógica. Na ausência do relator aqui nessa reunião e na ausência de comunicação dele com os demais membros, a atitude de Vossa Excelência de estruturar, né, um relatório, partilhar suas linhas com o conjunto dos membros e abrir para novos acréscimos, fortalece o papel que Vossa Excelência desempenhou ao longo desse trabalho e ao longo da sua atuação como parlamentar na luta em defesa do transporte público no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente precisa terminar essa CPI acabando de vez com a caixa preta do bilhete único. A gente não pode ter um sistema de transportes completamente subsidiado, sem transparência, sem critérios claros para o próprio parlamento da operacionalidade desses subsídios. A gente não pode ter um sistema de transportes onde boa parte do Estado é alcançado por monopólios
construídos sem licitação, sem concorrência, se escondendo atrás da prestação de serviço privado, né, monopólios que são extremamente lesivos para o conjunto da população. A gente vê distorções no transporte entre alguns municípios, 150 quilômetros de distância, se paga uma passagem de R$40. Outros, os mesmos 150 quilômetros, se paga uma passagem que é R$80, R$90. Não tem né, transparência, não tem critério. O que a gente tem é uma acomodação de interesses que domina o Estado. E como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário, como morador de uma cidade que tem no transporte de barcas uma centralidade, hoje mesmo vim aqui para esses trabalhos usando a barca, a gente vê, e acho que essa CPI ajudou a gente a ter documentação para aprofundar essa análise, como ao longo dos tempos, desde que a barca foi privatizada, a gente tem um enfraquecimento da estratégia de uso desse modal. Quando a barca foi privatizada, tinha um planejamento que incluía a criação de diversas novas linhas. Esse planejamento foi solapado do contrato. Havia um planejamento prevendo a integração entre os modais. Hoje, a barca está mais distante da integração ao ônibus do que foi no passado. Houve uma reestruturação tarifária que dificultou o uso no acesso às barcas. Ou seja, quem é que ganha com o desmonte do principal modal de transporte de massa para a região leste do Estado, uma das regiões metropolitanas que mais crescem, né, uma das partes da região metropolitana que mais crescem, e que, segundo o planejamento do próprio governo, deveria ter crescido muito mais se o complexo petroquímico do Estado do Rio de Janeiro não tivesse sido abortado, pelo menos nas suas dimensões iniciais. Mas boa parte do movimento de crescimento da região leste se consolidou e continua tendo importância. Então, a gente se dedicou, no meio dos trabalhos da CPI, se desenlaçou um processo de licitação para o serviço de barcas que repetiu todos os erros que vieram sendo cometidos nos últimos anos. Na verdade, a nossa avaliação é de que é uma licitação que consolida todo o desmonte do transporte aquaviário nos últimos anos, não colocando a obrigatoriedade de novas linhas, não incluindo um critério de menor tarifa, criando para o grupo CCR, que agora não mais administra a ponte, a possibilidade de se desvencilhar e, ao mesmo tempo, não apontando para nenhuma melhoria no serviço público. Mas, no meio desse caminho, também a gente aprovou uma lei, a lei que criou a linha... Deputado Serafini, você permite só uma parte? Eu acho que é um detalhe, mas se desvencilhar, mantendo um crédito junto ao Estado de cerca de R$500 milhões. Porque há que se cobrar do senhor presidente. Eu vi isso aí nos jornais, que a Getrans, finalmente, há pouco tempo atrás, abriu um processo para definir, para estudar o negócio dos últimos 5 anos, do equilíbrio econômico-financeiro. Há que se cobrar que a Getrans tenha esse retorno, né? Porque é isso que é uma das coisas que eu acho que todos nós temos que continuar usando para que essa licitação de barcas não ocorra ao longo desse ano. Então, a gente, juntos aqui, alguns de nós, fizemos uma representação ao Ministério Público sobre essa licitação. Eu fiz também uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu, por ofício, esse edital de licitação. E, ao longo desse caminho, a gente aprovou uma lei, que foi a lei que regulamentou a linha social, a linha seletiva de Charitas Praça 15, criando também a existência de uma linha social nesse trajeto. Essa lei ainda não foi colocada em vigor, o Estado está protelando, criou um grupo de trabalho e entendemos também que a recusa no cumprimento das leis em vigor, assim como a interferência na gestão e na construção das próprias leis, é um dos elementos mais perversos dessa promiscuidade entre o interesse público e privado que tem vigorado no nosso Estado durante as últimas gestões, durante os últimos governos. Então, acredito também que seja fundamental que esteja nesse relatório não só essa linha de continuidade no desmonte do serviço de transporte aquaviário,
como também as complicações do processo de licitação em curso e as dificuldades para que o governo do Estado cumpra a lei recentemente aprovada e cobre da concessionária e trabalhe junto com a concessionária para que se inicie a operação da nova linha social, fazendo a ligação Charitas Praça 15. A gente aqui no Estado do Rio de Janeiro vive uma situação onde inúmeras vezes, não por conta da atuação dos funcionários, dos servidores públicos, mas por conta dos governantes, a gente tem que lembrar que aquele servidor público, incluindo os governantes, que se recusam a cumprir a lei, estão cometendo, né, ato de prevaricação e contrariando o exercício do interesse público. Então, parabenizo Vossa Excelência, parabenizo os deputados Molins, Gilberto Palmares, Marta Rocha, pela construção dessa CPI, e vamos trabalhar para que esse relatório seja aprovado e para que as sugestões e projetos de lei sejam aprovados e a gente consiga caminhar, ainda nesse ano 2018, para um novo marco na regulação dos transportes públicos do Estado do Rio de Janeiro. É necessário enfrentar os esquemas para que a população possa ser atendida por um serviço público de transportes de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, as questões que foram levantadas pelos membros, todas elas são pertinentes, não é? Eu sempre coloquei aqui uma preocupação com certo descaso, e esta que é a verdade, da Casa, da direção da Casa Legislativa em relação à nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso tem que ficar registrado. Não é à toa que a instalação dela se deu por conta de uma decisão judicial. Quer dizer, já começa por aí. No início, houve aí um certo movimento no sentido de querer desconstruir o propósito verdadeiro que era da comissão, que uma forma, de acordo com o regimento interno, a gente pôde conduzir, né? Evitar alguns transtornos que permitisse a continuidade dos trabalhos da nossa comissão. No caso, por exemplo, sempre o que nós tivemos com muita fartura em relação às nossas atividades como Comissão Parlamentar de Inquérito foram ausências e uma despreocupação. Quer dizer, essa é que é a verdade. No caso, por exemplo, das mortes, a quantidade de requerimentos que a gente fez para a Polícia Civil, tentando que chegasse às nossas mãos os relatórios das ocorrências acontecidas em relação às mortes. Isso daí por conta de diligências nossas realizadas em locais onde elas aconteceram, algumas delas, pouquíssimas, não no total. Quer dizer, isso nunca foi conseguido chegar nas nossas mãos. Realmente um negócio muito complicado. Eu acho que uma das coisas mais desrespeitosa que a gente pode falar é em relação aos projetos de leis existentes nesta casa, há muito tempo engavetados, e se estão engavetados, está atendendo a alguns interesses que não é o interesse coletivo, diga-se a verdade, entendeu? E que a gente fez ofício como decisão, cumprindo decisão da comissão, de que em março, que fosse enviado, e isso daí, no fundo, nunca chegou nas nossas mãos. Foi dado em sessão. Em julho veio resposta dizendo para procurar no site. Pois é, em julho dizer que a gente procurasse no site da Assembleia. Quer dizer, é uma forma desrespeitosa como foi tratada exatamente a condução. Fizemos o tempo todo uma questão de fazer tudo de acordo com aquilo que está escrito no nosso regimento interno. Fizemos questão de, com antecedência, fazer chegar aos membros desta comissão
tudo aquilo que as próximas reuniões, as datas das próximas reuniões, ou seja, tudo, algum documento, as solicitações de documentos sobre informações, quando chegava a gente xerocava, mandava para todos os membros tomar conhecimento exatamente daquilo que tinha sido solicitado. Procuramos realmente fazer a coisa como deveria ser. E é claro que conseguimos encaminhar, como eu sempre falava, esta comissão parlamentar de inquérito não vai terminar em pizza, entendeu? Nós vamos apresentar o relatório vai ser fiel a tudo aquilo que foi observado, aquilo que foi ouvido, aquilo que foi nos informado através de requerimentos, quer dizer, sobre tudo que se tratava e se trata do sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro. Não é? Nós sabemos, essa questão do São Gonçalo, aliás, teve a abordagem em quase todas as sessões, era a questão do transporte para São Gonçalo, né? Esse descaso, tanto em relação à linha 3 do metrô, como em relação às barcas, em relação à questão dos acidentes ocorridos, inclusive as mortes. Isso aí quase toda a sessão a gente colocou. Colocamos a preocupação quando foi anunciado pela Procuradoria-Geral do Estado a autorização para se colocar nas ruas já o edital das barcas. Nós demonstramos preocupação, né? E está suspenso, ainda bem. Ou seja, realmente a gente tem procurado o tempo todo, alertando, fizemos convocações, que é uma coisa que nos surpreende, é que nós fizemos convocações, teve pessoas que simplesmente não atenderam a convocação, e essa Assembleia Legislativa não ter condição de trazer sob vara essas pessoas exatamente para prestar os esclarecimentos aqui na comissão, quer dizer, então isso daí é bom que fique registrado, porque apesar de todas as barreiras, de todas as dificuldades, de todos os óbitos, pode ficar certo. Daqui uma semana, dia 15, nós vamos aprovar este relatório e vamos dar resposta à sociedade. Provavelmente, nobre deputado Flávio Serafino, a gente não vai ter condições de abrir totalmente a caixa preta, entendeu? Porque o lacre dela é muito grande, entendeu? Mas, de qualquer maneira, pelo menos a gente já arrebentou com esse lacre. Nós vamos identificar, né, que o lacre está arrebentado. E mostrar, inclusive, que nós não conseguimos ainda abrir totalmente por conta das dificuldades que a gente tem encontrado e que isso daí realmente deixa grandes interrogações em relação a procedimentos, inclusive aqui da direção da Assembleia Legislativa. Essa é que é a verdade, entendeu? Então, eu gostaria de deixar isto até como esclarecimento para as questões que foram abordadas. Passo a palavra para o deputado Gilberto Palmares. Não, presidente, é só uma observação por excesso de zelo. Eu entendo que o trabalho da CPI é coletivo. Vossa Excelência preside, coordena, e eu quero dizer que Vossa Excelência, a CPI ainda não terminou, mas quero registrar que Vossa Excelência conduziu com firmeza, mas de forma absolutamente correta, transparente e ouvindo o coletivo, faço esse registro. Mas eu queria observar o seguinte, eu espero que o calendário, nenhuma dúvida com relação a ninguém, até porque eu registro de novo que as principais deliberações e encaminhamentos da CPI foram tomadas por decisão consensual, coletiva, né? Inclusive o prazo de duração e tudo mais. Mas eu registro o seguinte, como a gente é um coletivo, eu acho que a gente tem responsabilidade de não estar publicizando, pelo menos na essência, a totalidade do trabalho da CPI antes que isso vire um relatório. Mas eu quero dizer o seguinte, que a partir do dia 15, sendo o relatório, eu sei que depois vai a plenário, aprovado aqui, ou não sendo por algum ruído que tenha no meio do caminho, eu, pessoalmente, me sinto à vontade, a partir do dia 16,
de que aqueles dados da CPI que nós trabalhamos coletivamente, que eu considero importantes publicizar, até o dia 15 não, mas depois do dia 15 de publicizar. Eu espero. Se o relatório estiver aprovado, está um relatório que está publicizado pela própria natureza. Mas se por algum problema, por alguma dificuldade, chegar ao dia 15 e o relatório, por alguma razão, não for aprovado, eu, pessoalmente, me sinto liberado para falar publicamente sobre aspectos do relatório que eu considero importantes. Tá legal. Muito obrigado. Bom, tem alguma consideração a ser feita pelos demais membros? Tem uma consideração, sim, senhor presidente. Tá ok? Eu quero agradecer a parceria de todos os parlamentares, principalmente ao senhor presidente Eliomar Coelho, em sua condução nos trabalhos da CPI e a transparência e responsabilidade, determinação de suas ações. Foi um grande prazer e aprendizagem trabalhar com o senhor. Tá? E com demais membros, com o vice-presidente Gilberto Romares, com meu amigo deputado Flávio Serafini. Então, isso foi uma grande aprendizagem. Com o Geraldo Pudim, que não está aqui presente hoje, por motivo de doença, né? Com a Marta Rocha, que é aqui minha vizinha também, que não pôde estar, porque ela está recebendo uma homenagem hoje. Mas eu agradeço, foi um grande aprendizado a trabalhar com o senhor e participar. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Eu é que agradeço. Eu quero fazer para fechar, eu quero fazer um agradecimento todo especial quem secretariou os trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito, que é exatamente a Raquel. Olha, a Raquel fez... Raquel, parabéns, Raquel. O que não podia... Raquel, te peço perdão, tá, filha? Peço perdão aí. E a minha assessoria também, né? Estão aqui com ciúme já, entendeu? Mas. E olha, tem a Lúcia Maggio também, que participou muito, né? A equipe. A equipe. Não, Andréia, o Léo, Milson. É um trabalho que a gente tentou coletivizar, né? A comunicação da casa apresenta o tempo todo, divulgando a segurança, entendeu? Ou seja, realmente são agradecimentos merecidos. TV Alerj. A imprensa, né? Agradecimento merecido. E eu queria, não havendo, né, talvez mais nenhuma intervenção a ser feita pelos membros, eu queria colocar em votação exatamente o encaminhamento que foi colocado aqui e gostaria até de que aqueles que se sintam favoráveis desse o seu voto nominal. Eu queria, para encaminhar aquilo que foi apresentado, se é a favor, se está de acordo ou não, eu gostaria de ouvir o vice-presidente, deputado Gilberto Palmares. Presidente, eu estou plenamente de acordo com a fala, a apresentação inicial de Vossa Excelência do roteiro do relatório, aí tem dos itens que foram colocados. Estou de acordo com a incorporação dos adendos que foram aqui sugeridos, inclusive do deputado Nivaldo Mulim, e absolutamente de acordo em que, ao longo dessa semana, a gente pode se consultar um outro, olhar relatório, coisa e tal, mas com o encaminhamento de Vossa Excelência que no dia 15 a gente vote o relatório. Então, voto a favor. Como vota o deputado Nivaldo Com menos palavras, a favor também. Deputado Flávio Serafini. Favorável. Bom, então, pelo menos, meu voto, eu também voto favorável. Né? Está aprovado o encaminhamento do extrato do relatório final para ser aprovado semana que vem. Aprovado o encaminhamento do relatório, o encaminhamento do roteiro colocado aqui para os membros. Então, isto daí aprovado, nós vamos continuar os trabalhos. Só uma dúvida, presidente. Eu estou entendendo, então, que a assessoria coordenada por Excelência, ao longo da semana, disponibilize aos deputados que queiram estar interessados o conjunto da minuta do relatório para até economizar tempo no dia 15 e, eventualmente, a gente não fazer leitura e tal, poderia...
Não, a gente pretende até segunda-feira, não mais tardar, isso aí está na mão de vocês, entendeu? Então, é isso daí. Convoco desde já sessão ordinária para a próxima quarta-feira, às 10 horas. Começar às 10, cujo teor será exatamente a aprovação do relatório. Presidente, eu tenho uma questão de ordem. Eu estarei de acordo, CPI, eu talvez não dê quórum à reunião do dia 15. E eu vou dizer por quê, óbvio que é uma coisa que interessa mais. No dia 15, eu pretendo estar em Brasília, junto com mais 100 mil pessoas, fazendo o registro da candidatura do ex-presidente Lula a presidente da República. Então, no dia 15, eu já aviso antecipadamente que estarei em Brasília, então não estarei na reunião da CPI. Tá legal. Então, eu convoco, por exemplo, a sessão de quarta-feira que vem, exatamente para as 9 horas da manhã. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 15ª reunião ordinária desta CPI.